Oi, um, dois. Aumenta esse microfone que hoje o Janelli tava falando. Não, mas pô, o bagulho tá batendo vermelho ali. Então, cara. agora sim, ó. Agora sim, tá vendo? Agora beleza. Tá fechado. Então. Tá. E os outros, como é que estão? Só abre o 4. Do Ernesto. Vou abrir o teu. Só para teste. Abre só um. É, Só um. vamos lá. Só o teu, Ernesto. E aquele lá é o meu que tá Isso, falando? esse é o seu. Então tá bom também, não tá? Tá. Vou abrir o teu. 1, 2. É que o Som. Janelli, Tá ótimo. ele já fala baixo. Notícias. Informação. As últimas novidades dos bastidores da política. Está no ar. Bomba H. Com Ernesto Donizete. Boa noite a todos os amigos. Estamos aqui em mais um programa Bomba H nesta segunda-feira, dia 16/12/2019. Prenúncio praticamente da época de Natal. Hoje com dois convidados, além de amigos, dois convidados que fazem parte da política santista, conhecedores profundos não só da Noruega, mas da cidade de Santos também. Depois eu explico o motivo dessa fala. E a todos que estão nos acompanhando, o nosso cordial boa noite e fiquem à vontade para participar. Temos aí o WhatsApp 997190499 e também no nosso perfil do Facebook, Rádio da Vila, ou então programa Bomba H, também transmitindo no YouTube ao vivo. Participe, contamos com as suas denúncias, críticas, sugestões. O programa final é para vocês. Bem, vamos aos nossos convidados de hoje. Primeiro, o nosso amigo Gustavo Natali, secretário municipal do PMN de Santos. É um prazer recebê-lo aqui, Gustavo, hoje na condição de um representante do Diretório Municipal de Santos do PMN. Seja muito bem-vindo para as suas considerações iniciais. Obrigado, Ernesto. Obrigado aí a todos que estão aí presentes, né, que gostam de falar de política, fazer um debate sobre a nossa situação municipal. Eu quero dizer a todos que para mim foi uma honra participar desse grupo, que a gente já está fazendo uma costura faz muito tempo, porque a gente consegue encontrar hoje pessoas que querem debater sobre a situação municipal, né? Perfeito.
Hoje é muito difícil encontrar na internet pessoas que queiram debater dessa forma, porque a mídia toda está muito centrada na federal, na parte federal da coisa. Mas o município é onde a gente mora, então a gente está tentando fazer conexões e assentamentos para que a gente possa ter uma política diferente do que a gente vê hoje. Muito bom, Gozi. Iremos tratar de todos esses temas no transcurso do programa. O nosso outro convidado de hoje é o amigo e âncora do Sucupira Connection, nosso amigo Marcelo Medrado, e vamos já adiantar o motivo. Marcelo estava na condição de presidente do PMN aqui da cidade de Santos. Perfeito. Isso. E isso parece que foi alterado e você vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Marcelo. É óbvio que é uma honra ter a sua presença aqui, combativo, amigo, em prol da sociedade santista. Obrigado, Ernesto, pelo convite. Boa noite a você, boa noite a toda a sua audiência, né? Hoje viemos aqui numa outra condição, né? Eu já estive aqui no seu programa, mas foi para desmistificar aquele personagem, né? Que é o Marcelo Medrado do Sucupira, né? Que é o porra louca, que faz graça, anedota com tudo, debocha de tudo. E aqui eu vim aqui para mostrar um outro Marcelo. E hoje eu vou mostrar um outro Marcelo. Exatamente, pode até adiantar, viu, Marcelo? Se quiseres, já É, pode falar essa alteração que ocorreu no PMN. Justamente, eu estava como presidente do PMN, né? Criando toda essa condição do grupo que o Gustavo citou. E em determinado momento o grupo entendeu que precisava haver uma mudança, né, de comportamento, de alinhamento, porque nós estávamos planejando, e aí eu vim ser colocado como pré-candidato a prefeito pelo PMN, né, a Prefeitura de Santos. Então, hoje o Marcelo Medrado, por isso que você largou a presidência do partido PMN Deixo a de presidência Santos. do partido do PMN, porque há uma regra no nosso grupo, né, isso foi estipulado desde o primeiro momento, quando nós começamos a nos formar, nos articular, que qualquer pessoa que fosse candidata não participaria da executiva, para que houvesse isonomia, né? Eu cheguei até a tratar disso da outra vez, para que o tratamento fosse isonômico, né? Então, a partir do momento que não tem ninguém como candidato na executiva do partido, é claro que tudo se torna igual para todos, né? Pelo menos essa é a nossa pretensão, né? E aí, como eu fui colocado nessa condição de ser o pré-candidato do partido à Prefeitura de Santos, nós tivemos que fazer uma dança das cadeiras, né? Sim. Como a gente costuma fazer no Sucupira. Sim. E hoje assume o Denis Castro, que é economista e professor universitário, que também compõe o nosso grupo. Então, a situação atual é a seguinte: sai o Marcelo Medrado da presidência do partido, do PMN de Santos, assume o Denis Castro. Isso. E você passa a ser oficialmente, entre aspas, Sim. pré-candidato à Prefeitura de Santos. Isso mesmo. Cadeira maior do Executivo, é isso? Isso mesmo. Uma coisa que, desculpa cortar vocês, mas uma coisa que o Medrado não falou Por favor. é que isso não foi programado, né? A gente tinha o Marcelo como um cara que aglutina muitas pessoas de diferentes ideologias partidárias, diferentes ideologias políticas, e começaram a aglutinar em torno dele até por conta da posição dele como cidadão, que Sim. na verdade ele faz algo que todos deveríamos fazer, né? Só que o Medrado é um cara mais à frente a isso, então ele acaba aglutinando um monte de gente. E o nosso grupo se formou em torno disso. O Marcelo, ele não era visto no começo desse nosso grupo como candidato pré-candidato à prefeitura. Sim. No grupo a gente acabou conversando e viu que o Medrado ele tem uma posição hoje dentro da internet que é cabível uma forma diferente de se fazer política pro executivo. A pergunta pode ser óbvia, né, Marcelo? Mas eu tenho que fazê-la. Obviamente, já cumpriram os canais competentes junto à estadual, junto à nacional, já está tudo certo, sacramentado. Isso, tudo sacramentado já. Já tem alguma ideia de como vai ser a atuação, como vai ser a campanha? Ou já você tem isso traçado? O que você pode dizer para quem está nos ouvindo? Óbvio, de uma maneira geral, né? O nosso foco, Ernesto, qual que é a nossa intenção?
é mostrar que é possível se fazer de verdade uma nova política. Porque a gente escuta o tempo inteiro nova política, nova política, nova política, mas aí a política é sempre velha, né? Porque só muda as pessoas que estão sentadas na cadeira, o sistema permanece igual. Né? Então, nós vamos mostrar que é possível, sim, se sentar na cadeira e mudar o sistema. Né? Porque quem detém esse poder é justamente quem tem a caneta na mão. Sim. É ele que pode fazer todas as alterações que podem beneficiar a população, né? Reduzindo o tamanho da máquina, reduzindo a forma como se gasta dinheiro, né? Porque aí eu não estou falando mais de investimento, estou falando de gastar. Né? E transformar esse gasto em investimento, né? Mostrar essas mudanças, é isso que nós pretendemos fazer, é para isso que nós pretendemos mostrar para a população santista. Tem uma outra coisa que o grupo, tem uma outra coisa também que o grupo se coloca, que eu acho que hoje a gente sofre no país inteiro, acredito eu, nos diretórios municipais do país inteiro, a desinstitucionalização do partido. O partido hoje ele virou uma seleção do gado que vai ser beneficiado ou não, né? Hoje o presidente de qualquer partido político ele já tem quem o dinheiro vai, para onde vai, quem é que vem, né? E na verdade o partido ele não tem essa função, ele não devia ter, a função dele não deveria ser essa. A função do partido é o quê? Deveria ser trazer pessoas para dentro que de repente não participem da política disputando um cargo eletivo, mas que se interessem por política da sua cidade, da sua região, e que possam debater junto a grupos políticos que de repente podem estar ou não no poder, sim, mas levando as suas ideias, né? Hoje eu acho que o principal problema da nossa política brasileira é querer fazer as coisas sem escutar quem precisa. Entendeu? Sim. A política ela não é feita para o povo. Teve uma vez que a gente foi numa audiência pública, eu e Medrado, que um dos representantes do governo do executivo ele falou, mas o prefeito quer fazer essa obra, mas não é o prefeito que tem que querer, é a população que tem que querer, né? Então hoje o que o Medrado falou é uma coisa que é muito importante, dá pra gente fazer uma política diferente, de uma forma nova, que na verdade é o quê? É contenção de gastos e fiscalização sobre todos os contratos, convênios e concessões da máquina. Sim. Entendeu? Porque hoje a arrecadação de Santos ela está amarrada com as concessões, os convênios e os contratos e a extensa folha de pagamento da prefeitura. Então, perfeito, esse tipo de coisa a gente tem que mudar para que sobre dinheiro no caixa, para que esse caixa possa ser utilizado em prol da população. Perfeito. Uma das coisas que a gente acredita, né, é que é possível se colocar a população dentro do sistema administrativo. Né? É possível aumentar a participação popular, deixar de tal forma que a população tenha realmente poder de fiscalização, poder de atuação, poder de opinião. Né? É democratizar e tornar a gestão pública participativa. Então, Marcelo, já vou começar passando a bomba para você. Vamos lá, logo no começo do programa. Vamos já passar a bomba, não deixe explodir, como sempre a gente deixa avisado o convidado. Marcelo, e também extensivo ao Gus, né? A situação política do país está um caos, né? O Gus tocou em alguns pontos nevrálgicos da situação. Os estados também se encontram numa situação dificílima e, por extensão, os municípios. Particularmente aqui em Santos, onde o assistencialismo é tão grande, onde cargos comissionados, nomeações, chequinho, RPA, etc., fora etc., as incorporações são tão frequentes, você realmente acredita numa mudança? Ora, eu acredito na mudança se quem propuser a mudança realmente fizer parte do lado de cá, daquelas pessoas e que não participam desse tipo de conchavo, desse tipo de política baixa, né? Uma política mesquinha, né? Que só visa os interesses de quem está sentado na cadeira. Eu não posso roubar merenda escolar, então? Não pode e não deve. Vocês não vão permitir, não então? Não pode e não deve. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, o cara tem que ir para a cadeia. Né? Eu acho que assim, a função, a premissa tem que partir do próprio Poder Executivo.
né? O Poder Executivo ele precisa se policiar. Ele precisa criar um instrumento de policiamento, né? Com a participação popular. De verdade. Sim, o controle social. Né? Justamente, um controle social. A participação social na gestão pública. Né? Isso é que é mais importante. Hoje a gente sabe a dificuldade quando a gente tenta ter algum dado, alguma informação, porque é tudo pela metade, são tudo só picadinhos, não se publica contratos, são tudo pedaços, né? Trechos. Né? Se você tentar algumas buscas no próprio sistema do Diário Oficial, você não consegue resultado zero. Sim. Por quê? Porque não se colocam determinadas tags de busca. Sem a tag você não acha. Sim. Né? Então há interesse de que certas coisas se mantenham ocultas da população. E é isso que precisa acabar. Né? Porque isso é que é um vertedouro. Né? Ele está ali vazando a água dessa caixa d'água e que não permite que esses valores que estão ali, que estão indo para esse assistencialismo, né? De alguns amigos do rei, né? Não chegue até que realmente quem precisa chegar, que é justamente a população mais carente, quem paga imposto. Né? Então isso não chega até ele. Hoje você vai tentar usar um sistema público de saúde, ele é o caos. Sim. Quando na verdade o dinheiro que se coloca lá era para ser de primeiro mundo, era para funcionar muito bem. Né? Por mais que o prefeito alegue, mas a gente atende pessoas de outra cidade. Tudo bem, mas nós não atingimos mais do que 20%, 30% de pessoas de outra cidade. E se já atingirmos isso, né, cabe também ao prefeito cobrar dos outros prefeitos, cabe à população cobrar dos outros prefeitos. Sim. Né, para que ela não tenha que sair das outras cidades da Baixada Santista para ter que vir a Santos para receber um tratamento médico. É desumano isso. Se qualquer pessoa que está nos assistindo, que está nos escutando, ele for até a Santa Casa de Santos e ficar ali do lado de fora, ali do lado de trás, ali onde tem a entrada do SUS, né? Ele parar ali, ele vai ver a quantidade de ambulâncias que vêm de outras cidades. Se ele for até a área ali da nefro, né, que é a parte que faz a diálise e tudo mais, ele vai ver a quantidade de pessoas que vêm de outros municípios para fazer diálise em Santos. Então, e aí você imagina, só para você imagina o sofrimento de uma pessoa que às vezes sai de Mongaguá só para fazer diálise. Para fazer 3, 4 horas de diálise. Isso 3 vezes por semana, pelo menos. Então, e aí você toca num outro problema, que é tratar os problemas de uma agência, de uma região metropolitana individualmente, né? Pois só no discurso. Sim. Por isso que é todo esse só no quadro discurso, que você só agora. no discurso antes da eleição, né? Entendeu o que acontece isso hoje. Com certeza. E na verdade, assim, a gente, o que a gente está construindo e aglutinando essas pessoas, são pessoas que são de diferentes áreas da cidade e diferentes profissões. Sim. Justamente para a gente tentar ter uma visão plena sobre o que está acontecendo em alguns lugares. É óbvio que eu e o Medrado sozinhos a gente não tem como ter essa amplitude, porque a gente vive cada um em um lugar. Mas a partir do momento que você tem um partido político na mão, que você já tem um trabalho que o Medrado faz há muito tempo, expondo as coisas que acontecem na cidade, e você tem pessoas de diferentes lugares vindo para cá, trazendo os problemas, e a gente tentando procurar algumas soluções dentro do que pode ser feito na lei em relação ao município. Sim. A gente tem que tentar fazer, porque somos cidadãos, como ele mesmo disse, do lado de cá. A gente sabe que o nosso meio, o que circunda a gente, está ficando cada vez pior. E justamente precisa de uma gestão. A gente precisa quebrar um pouco esse negócio da formalidade e de que o político ele é uma pessoa intocável. O Vossa Excelência. Exatamente, né? precisa acabar com Vossa Excelência, porque na verdade são funcionários da cidade eleitas pelo povo. Sim. Né? E a gente está falando só do executivo. Se a gente começar a falar do legislativo, a gente vai fazer um programa de 10 horas. Mas a próxima pergunta é sobre isso, Marcelo. É óbvio que você, na condição de pré-candidato à Prefeitura de Santos, também tem uma ligação direta, até sinérgica, com a Câmara Municipal, que não deveria ocorrer, né? Tanto é que nós temos colegas que militam e falam que as câmaras municipais, não só de Santos, passam a ser um puxadinho do Executivo. É uma entidade referendadora, né? Em vez de fiscalizar,
o município e legislar de coisas importantes, acaba ficando na mão dos prefeitos. Eu sei que você deve estar ocupado, você viu o que aconteceu em Uberlândia hoje. 20. De 25 vereadores da Câmara Municipal, 19 foram presos e um está foragido. Como você vê a atuação da Câmara Municipal de Santos? Olha, eu não sei, eu acho que em Santos não daria 20, mas assim... a atuação da Câmara Municipal de Santos, ela é pífia. Né? É uma Câmara inerte, é um poder referendador. Na verdade, nada sai do Legislativo. Só vem do Executivo para que eles referendem e mais nada. O que sai hoje do Legislativo é muito ruim em termos de produção e muito pouco benéfico à população. Né? Porque eu não vejo aonde que está o benefício da população em placa comemorativa, né? Isso não é benefício para a população. Né? Isso é espuma, né? É populismo. Mas, na verdade, eu acho que essa relação ela precisa mudar, seja quem for o prefeito. Nós estamos construindo uma chapa de candidatos ao Legislativo, onde, seja quem for o prefeito, essas pessoas serão fiscalizadoras. Elas serão parte do agente fiscal que é o Legislativo. Né? Não vai ficar inerte. Entende? Não vai ficar inerte. Nem eu mesmo gostaria de ter companheiros de partido sentados numa bancada esperando que eu dissesse a eles, né, o que eles deveriam votar ou não. Além da sua disponibilidade em ser candidato a prefeito, né, a pré-candidato pelo PMN de Santos, vocês estão estruturando uma chapa para vereadores substancial dentro dos quadros que dá para ser montados? Na verdade, a gente começou com a ideia do grupo, né, porque antes de ter o partido ele foi uma consequência do trabalho que a gente começou a desenvolver junto com o Medrado. Né? O Medrado, ele, no momento, ele era um pouco sozinho, muitos amigos na internet. Mas fisicamente a gente começou a montar um grupo justamente para concorrer ao Legislativo, porque o Legislativo, foi como ele falou hoje, o Legislativo ele na verdade é um banco de troca entre o Executivo e o outro poder. Sim. Né? Eu aprovo aqui uma lei para ganhar um cargo ali, para um cara que eu devo um favor, e assim vai, né? E a primeira instância de montar esse grupo foi só para fazer o Legislativo. A gente não tinha intenção de vir para o Executivo, até porque a gente sabe que o Executivo ele tem muito mais holofotes em cima e tem muito mais peixe grande na lagoa para disputar essa cadeira. Mas a gente acabou criando, né, contatos, costuras, amigos que começaram a frequentar aqui e começaram a gostar muito desse debate, porque é um debate sem uma torre de controle. Todo mundo fala o que pensa, o que quer, e a gente acaba absorvendo também as coisas que as pessoas trazem para a gente. E a pré-candidatura hoje do Medrado foi uma oportunidade que o grupo enxergou, sabe, por conta dessa exposição que o Medrado tem. E aí a gente falou, vamos! E chegamos a um consenso, e aí o Medrado, justamente por causa desse nosso combinado, por conta dessa maneira que a gente colocou a executiva dentro do partido, ele acabou saindo como de presidente a prefeito. Perfeito. Agora, Medrado, Marcelo, me diga um negócio, nessa colocação do Gus, vou estendê-lo um pouco, você, por ser uma pessoa que faz denúncias, aponta e cobra as soluções, porque não é só fazer as denúncias, né? E eu sei porque tem as representações no Ministério Público em andamento. Você não acredita que vai se opor a forças poderosíssimas das castas sociais que mandam e desmandam na cidade de Santos? Ernesto, eu venho fazendo isso há muito tempo, né? Me opondo, botando a cara, já sofri todo tipo de pressão, de ameaça, de tudo. Eu tenho certeza que, assim, quando realmente o período eleitoral chegar e que a gente puder expor de verdade quais são nossas ideias,
né? Porque hoje, como pré-candidato, a gente não pode falar sobre projetos. Sim. Né? Mas quando a gente começar a expor, quando nós chegarmos lá e dissermos o que realmente pretendemos, né? E eu vou só te dar uma luz, e para todos que estão nos assistindo, do que seria isso. O grande problema da gestão pública está na lei. Né? E fazer uma reconstrução, uma alteração das leis que regem hoje o município e que regem o poder executivo, né? De tal forma, transformar elas de tal jeito que o próximo prefeito não vai conseguir mudar. E eu duvido que algum vereador que esteja sentado naquela cadeira se negue a votar uma lei que seja totalmente favorável à população, principalmente no que diz respeito à transparência, no que diz respeito à fiscalização dos contratos públicos, né? A forma como eles são direcionados, a forma como eles são feitos. E é possível se fazer isso. Né? Só tem que ter vontade e não ter medo. Né? Porque isso é uma coisa, não é que eu não tenho medo. Medo eu tenho, porque só os idiotas não têm medo. Lógico, é instintivo. Né? Mas eu não me acanho. Né? Então eu tenho certeza que alguns setores poderosos da cidade, gente que tem contrato de 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, vai ficar nervoso. Eu tenho certeza disso. Mas nós estamos aí para enfrentar. Muito bom. E por falar nisso, esses dias, eu não vou mencionar o nome, porque ainda vai ser pauta futura, mas um dos vereadores de Santos fez uma postagem há 2 dias atrás, mencionando que é a favor da Lava Jato. Por coincidência, este vereador, segundo informes que nós temos, é o que possui mais indicações dentre os cargos da Câmara Municipal de Santos. Curiosa a posição dele. Você acha que a Lava Jato deve atuar mais em Santos? Eu acho que o Lava Jato ou não, ela é uma grande bobagem, né? Porque eu acho que assim, se desvirtua muito, né, as funções da Lava Jato e querem levar isso para todos os campos. Eu acho que a Lava Jato tem que ser feita aqui no nosso quintal. Né? Eu sempre disse isso. Se a gente precisa mudar o país, nós precisamos começar mudando e limpando o nosso quintal, a nossa casa. E o município é a nossa casa. Então nós não vamos mudar esse país se nós não mudarmos o município. Se nós não fizermos a população para atuar diretamente na gestão pública, podendo participar, podendo opinar, fiscalizando, não vai ter Lava Jato que dê jeito. Você prende hoje, amanhã você vai ter que fazer uma nova Lava Jato e outra Lava Jato, e vamos passar com Lava Jatos ad eternum. Né? E não adianta. Então nós precisamos mudar, primeiro, a posição e a condição como a população é vista pelo poder público. Né? A população ela precisa atuar junto do poder público, ela precisa ter espaço, ela precisa ter voz nos conselhos. Né? São essas coisas que precisam ser alteradas. Hoje você está ponderando uma radicalização e uma mudança total do sistema que perdura há décadas na cidade, ao menos. É justamente isso. É justamente o que falta. Quando eu falei da Lava Jato, e nós no início do programa referendamos a operação que ocorreu da merenda escolar, você veja a dificuldade, né? Por mais que a polícia precise manter as investigações em sigilo, já estamos indo para quase 20 dias e os nomes ainda não foram divulgados. E a população tem que saber quem são essas pessoas e seus vínculos com todos os municípios Claro. Não só a cidade de Santos. Principalmente porque amanhã ou depois a gente pode estar jantando aí em algum desses restaurantes bacanas da cidade e está um cidadão que roubou a merenda do seu lado. Exatamente. E você não sabe. Exatamente. Né? Ou talvez você pode estar até comendo a merenda, né, que ele está servindo no restaurante. A gente não sabe. Né? Então, eu acho que assim, essa clareza e essa questão de se manter o poder público aberto, transparente, né? Ele tem que partir de quem está sentado na cadeira. Tem que ser de verdade. Né? Tem que ser de verdade, transparência de verdade. Vocês teriam algum plano, Gus ou Medrado, no sentido de concorrendo e ganhando a cadeira do Executivo, ou tendo a maioria na Câmara Municipal, de exercer algum tipo de fiscalização grande em tudo que há nos porões da Prefeitura, se a gente pode chamar assim?
Eu acho que na verdade assim, foi o que o Medrado falou. Para a gente poder arrumar a casa, a gente tem que conhecer a casa. Então a gente precisa vasculhar, ver tudo que tem lá, né? Eu sou desse princípio. É muito difícil a gente falar sobre ganhar e o que vai fazer. A gente tem algumas soluções, né? Aliás, legalmente não posso nem falar. Né? A gente tem alguns projetos de soluções para a cidade em relação a coisas que foram acontecendo nesses tempos e que a gente foi vendo que aquilo não é solução para nada, né? E aí a gente começou a debater sobre isso para tentar chegar em alguma outra solução. Só que nós somos um grupo grande, nós não somos eu e ele. Sim, lógico. Né? Então, assim, começa a aparecer várias ideias. Eu acho que a prefeitura hoje, ela tem um grande problema. Ela é um lugar onde existem muitas indicações para se trabalhar, só que essas pessoas elas não têm a menor noção de como fazer em prol da população, né? Eu acho que o grande lance, hoje, politicamente e mercadologicamente falando, estamos falando em marketing, a pessoa que conseguir resolver os problemas da população carente, fazer com que a população que tem uma renda melhor não sofra em relação à perda de dinheiro por conta dessas obras vão ser feitas em relação a quem não tem, esse cara ele vai ficar no poder para sempre. Sim, se for um bom gestor. Exatamente, ele vai ficar para sempre. Sim. Porque o pobre vai votar nele, o rico vai votar nele. Falando em termos de publicidade, ninguém pensa nisso, porque o brasileiro, infelizmente, ele tem de 4 em 4 anos ele tem um loop. Ele hoje fala de política, mas ele fala sobre a política do Bolsonaro, a política do Lula. Sim, ele não fala sobre a política que acontece aqui na casa dele. Eu já vi pessoas frenéticas na internet falando sobre N assuntos, né? E briga com todo mundo, e tem aquela cultura do ódio, enfim, de você de se sentir protegido dentro da internet, mas chega na rua e encontra políticos da nossa cidade que não valem nem uma cusparada no chão e abraça, beija, entendeu? A gente precisa desmistificar isso. O cara não é uma celebridade, ele não é seu ídolo, entendeu? A gente precisa cobrar, né? A gente não pode ficar cobrando em cima de quem tem menos poder que a gente. A gente tem que cobrar os de cima. Lógico. Entendeu? E é por isso que a política está dessa forma. Porque o povo ele não tem essa visão. Agora, Marcelo, você acredita que a população ainda acredita nas promessas políticas? Então, eu acredito que em promessa ninguém tem que acreditar mais. Porque essa coisa de promessa, né, ela acho que passou do ponto do excesso, né? Porque se a gente voltar atrás, se a gente for até o TRE para olhar os programas de governo que estão lá, de todos que estão sentados hoje em cadeiras do Executivo, a gente vai ver que nada daquilo existiu. É tudo muito bonito. No papel. Né? No papel. Né? Tinha uma música que uma vez foi feita, até acho que foi feita pelos tucanos, eu não lembro, que dizia assim: eu quero morar na propaganda do PT, né? Porque lá era tudo lindo. Sim. Né? E não é verdade, não é lindo, né? A nossa cidade não é maravilhosa, ela é muito boa, mas ela está longe de ser maravilhosa, né? Porque hoje nós temos problemas em Palafitas, nós temos problemas graves, problemas habitacionais, não só nessa região de Palafitas, na região do Mercado, na região da Zona Noroeste, em áreas de invasão no morro, né? A questão do saneamento básico, são vários problemas. E não dá para a gente chamar a cidade nessas condições de maravilhosa. Não dá para dizer que está bom, né? A não ser que a gente só olhe para o nosso umbigo, a não ser que a gente só abra a janela e olhe para o mar. Mas tem que olhar de longe também, porque se descer na praia vai ver que a água está poluída. Então a gente precisa ter uma visão real das coisas. A gente precisa falar dentro da realidade, né? Não adianta mais, acho que a população está cansada, realmente disso, né? De escutar a ladainha, né? Nós precisamos falar de soluções, e as soluções elas só vêm com ações. Sim. Mas não são ações entre amigos, né? São ações de gestão. Não de conchavo. Não de conchavo. Vamos falar o português, claro. Isso mesmo, né? Então, assim, essa mudança vem daí.
A única coisa que eu vou dizer aqui, que eu vou prometer aqui, é que prometo não prometer nada. Já é um grande passo, né? Sabe? Pois é, porque assim, tudo isso é uma questão de você gerir. Sim. Está faltando gerenciamento, pessoas com capacidade para gerir nos lugares certos. Falta, há excesso de gente com capacidade, né, em lugares que não deveriam estar. Me permita, menosprezados. Menosprezados. Enquanto isso, outros nomeados, né, Valorizados. valorizados e ganhando, sendo regiamente pagos pelos cofres públicos. E aí eu posso falar, e você também, que é por exemplo, o caso do cozinheiro, Sim. que chegou a salário de R$14.400 Isso. e nunca esteve trabalhando numa E tantos cozinha. outros. Não, estamos tantos falando outros. desse porque este virou Então- uma ação então- civil. Esse nós Isso. podemos falar. Isso, então assim, é justamente isso, Ernesto. E para dizer que nós vamos cumprir, eu não preciso prometer. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que se eu disser que vou fazer, você pode contar que eu vou fazer. Eu acredito que nós três temos uma mesma leitura. O que falta realmente é uma gestão eficiente e eficaz da coisa pública e enxugar aquilo máquina. que se chama de ladrões do dinheiro público. Ladrões no sentido de escoar. Ladrão de escoar de o cano, dinheiro público, mal aplicado. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, vamos passar aqui para o Gus agora, para ele não ficar... Passa a bomba pra ele. Vamos passar para o Gus e eu gostaria de tocar em É bom, alguns. Vê se desarma, hein, ô Gus. O Medrado já conhecia, ele sabe como desarma, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui, você tocou agora há pouco nas obras. Inúmeras obras atrasadas, obras que custaram milhões, todo atraso repercute em aditamento, repercute em maior custo de mão de Sim. obra e N outros Terceiros variáveis, no meio. né? Hoje mesmo saiu uma matéria falando dos problemas na nova ponta da praia, lá no bairro Mendes, né? Por exemplo, com relação à distribuição de como os veículos vão acessar a balsa e vão circular por ali, alcançando várias ruas. Aí a prefeitura defende, se fala que não é bem assim. Então nós temos lá a rua João Salermo, Isso. Praça La Scala Júnior, vai afetar até Antônio Celso de Paula Lima. E aí eu lhe pergunto, cadê o estudo de impacto de vizinhança? Então, na verdade, assim, eu e o Medrado, a gente foi em 2 audiências públicas que tiveram. A obra não tem, pelo menos não foi apresentada a nós, né, na audiência pública, a nós e mais ou menos umas 200 pessoas Mais que 200 estavam. pessoas estavam lá. Não foi apresentado impacto sobre vizinhança, não foi mostrado impacto ambiental, não existe uma pesquisa sobre como fazer. Teve alteração da NID, da Ponta da Praia, teve alteração de uso e ocupação do solo, né? E aí você ainda tem que ouvir a Câmara dizendo que não sabia que isso poderia acontecer, mas eles que votaram. Não, eles que alteraram. Eles a que lei de alteraram, ocupação do solo. exatamente, entendeu? Então, assim, o povo acaba sofrendo por uma não participação. Hoje a gente consegue ver que existem pessoas que participaram muito desse empenho. Só que foi como o representante do Executivo falou, é uma obra que o prefeito quer, entendeu? A gente teve que ouvir isso lá. Enquanto que existia várias pessoas se colocando numa forma defensiva do TPPS, que era o terminal de pesca, né? Hoje, por exemplo, se tem, não sei mais se tem um lugar onde aquele cara que tem a pesca artesanal, que tem um barco pequeno, possa aportar e tirar o seu peixe. Sim. Lá né? no Guarujá. No Guarujá? Só no Guarujá Então, que aqui tem, em né? Santos não tem. E aí você vê uma parte significativa da população pedindo isso, porque significativa que eu digo não é em volume, mas sim em atitude de estar numa audiência pública numa terça-feira, 10 horas da noite lá na Câmara. E queira ou não, seja lá qual for a quantidade, são pessoas que estão numa atividade econômica chave para a cidade. Nós somos uma cidade, o maior porto da América Latina, uma cidade litorânea e que não tem indústria da pesca. Que já teve. E que já teve. Já teve. Ou seja, na verdade, o máximo que a gente faz aqui é pescar ali e vender no mercado. É isso. Sim. Né? Não há processamento, não há nada.
Né? Então, a fatia de toda uma relação econômica direta com a cidade, com a região, está desperdiçada. E você ainda usa o espaço que você poderia transformar nisso, trazer um empreendimento econômico que ia gerar, né, mais renda para a cidade, empregos para a cidade, vai transformar em algo que já existe. E a gente tem que lembrar o seguinte, tudo que está sendo feito na Ponta da Praia é uma contrapartida do grupo. Sim, perfeito. Né? Não é favor nenhum. Então, só que o prefeito, por estar sentado na cadeira do executivo, não tem como você olhar para 60 mil pessoas dentro da sua cidade, morando em palafita, sem condição de saúde, sem condição de emprego, sem transporte, para achar que vai resolver os problemas da cidade construindo um centro de convenções. Essa contrapartida ela não tinha que estar na Ponta da Praia. Ela tinha que estar em outro lugar da cidade. Principalmente porque a gente está falando em 180, 150 milhões, quanto é que é? São 200 na Ponta da Na Praia. Ponta da Praia, a contrapartida do grupo. Poucos milhões no total. Né? Então, mas veja só, inclusive porque nessa questão, a contrapartida, ela é por conta de uso de um terreno que vai ser construída unidades habitacionais de alto padrão. Então, nada mais justo que esses 200 milhões fossem revertidos em unidades habitacionais para baixa renda. Exato. Equidade. Não, mas é o contrário, né? Pois é, só vai beneficiar a própria área onde ele também vai construir. Na verdade, ele está reformando em volta para ele mesmo. dele. Para valorizar isso não é o uma negócio contrapartida. dele, Como que um prefeito consegue olhar isso desse jeito? Uma boa pergunta. Que olhar tem esse prefeito? E a Câmara Municipal? Que Câmara é essa? Né? Porque o MP, tanto estadual quanto federal, tentou impedir a obra. Exato. Não que sejamos contra a obra. Não, mas é ninguém isso. é contra a obra. Não é isso. Contra, Ninguém é contra a obra. Agora, são 200 milhões que poderiam estar sendo investidos em habitação na cidade de Santos para dar soluções hoje nas moradias sobre palafitas, a dar condições às pessoas que vivem em cortiços na área do mercado, no centro da cidade. E não está sendo feito. Na verdade, está sendo colocado em asfalto na rua, na ponta da praia, aonde ele mesmo vai construir e vai receber o benefício. E ainda vai valorizar. Só vai beneficiar realmente as pessoas de maior poder aquisitivo da cidade. E aqui Contra esse tipo de distribuição é que nós estamos vendo. Não, e hoje, mesmo eles estão sofrendo reveses. Você viu aqui o que já o trânsito dando problema. O contexto disso tudo aqui, desse debate que a gente está fazendo, ele não são as obras, são as prioridades. Sim, não, perfeito. Entendeu? Perfeito. Assim, você tem um centro de convenções hoje já lá no Canal 2. Eles alegam que o centro de convenções ele poderia funcionar muito mais, não funciona por causa da conta do ar-condicionado. Não é isso que eles falaram na audiência pública? Legal. Aí você vai construir um centro de convenções novo só por causa do ar-condicionado. Com ar-condicionado. Não faz sentido, não faz sentido. Gus, você foi muito feliz, porque quando nós estamos falando de obra, começamos por lá, mas é óbvio, as escolas estão sem AVCB. Né? Isso. O sistema de saúde continua ainda caótico, entregues a OS. Obras que são terminadas, o teto cai, tem infiltração, mal acabado, né? Ou seja, não há fiscalização nenhuma. A prefeitura hoje, a gestão hoje, se aparece um recurso para a construção de um próprio municipal, para qualquer coisa que seja, né, que olha, vai construir tem um dinheiro do Estado para construir uma escola, quer dizer, ele se abraça naquilo e fala, vamos construir, ainda que ele não tenha gente para colocar lá dentro, né, e não possa nem contratar por conta da lei de responsabilidade fiscal, gente para colocar lá dentro, para fazer com que esse conjunto funcione. Mas ele prefere optar, né, em arriscar tudo para fazer a obra. Porque a obra da cabeça deles dá voto. Se você for pegar todos eu não sei se é bem voto se você for pegar todos os retrospectos das grandes obras em Santos, as grandes obras em Santos são feitas em véspera de eleição. Mas todo ano é assim, é por isso que a nossa população tem que acordar para não acabar caindo nos factoides tradicionais, muita propaganda, muita mídia. E aí tem obra, por exemplo, que poderia estar pronta, mas temos que esperar o período eleitoral para ser feito. Lógico, o quadrilátero, por exemplo, do Gonzaga ia ser feito, adiaram, agora ela vai ficar pronta no limite do prazo para que eles inaugurem. Né? Que é a tática que o povo tem que saber que é feito assim e não deveria. Por falar nisso, eu tenho um outro tema aqui que me interessa.
discutir com os senhores, porque nós estávamos falando de obras e eu vou falar de contratos. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santos, obviamente com a aval da Prefeitura, lançou 3 novos editais, pedindo empresas OS para fazer coleta, recolhimento e destinação final de resíduos sólidos flutuantes. Então vai atingir as praias, os rios, os mangues e o estuário. Sim. Ok? E aí me ocorre uma pergunta muito lógica. Já temos, né, sobreposições aqui. Porque por mais que falem que não, mas nós já temos empresas que trabalham com, não com essa forma específica, mas que poderiam se adequar. Nós temos a Terracom, nós temos a Prodesan, nós temos a Secretaria de Serviços Públicos, que é a CESERP. Nós temos inclusive mais 3 empresas que foram contratadas recentemente, uma delas a Stagliori Engenharia Limitada. E agora querem mais 3 editais ao apagar das luzes, porque está entre hoje e sexta-feira para você habilitar a sua empresa, para que faça isso aqui também. E vão tirar o quê? Resíduos sólidos apenas. Não estamos discutindo aqui a vulnerabilidade das praias. Então é mais um contrato, mais dinheiro público, e alegam toda hora que não há dinheiro público. É que a real é a seguinte, né? Você vê a prática no país inteiro hoje do Estado se isentando das suas próprias responsabilidades. E aí passa para terceiro. Aí o povo também não investiga, não cobra. Aí quando cai uma denúncia, é o terceiro. Então hoje, para mim, o Estado está tentando se livrar ao máximo e cada vez maior a sua folha de pagamento. Uma coisa que onera muito o Estado, por exemplo, são as incorporações. Né? Eu sei que é um tema muito delicado para se falar na vida do servidor, porque tem o servidor de carreira que trabalha pra caramba, mesmo que é o cara, que é aquele que a gente chama pé de boi. Não, esse merece, né? E aí, só que é o seguinte, só que não é questão só do merecimento, mas você pega, por exemplo, a função gratificada, o FG. A diferença é que se ele pegar um FG1, que ele é chefe, né? Ele já tem uma função de chefe, ele vai ter o quê? Um aumento de R$600 no salário dele? Aí para ele crescer acima disso, o que ele precisa fazer? Ele precisa se envolver politicamente. Porque senão ele não é indicado para o cargo comissionado. Você tem um cargo de comissão. E aí o cargo de comissão, se ele for chamado, a diferença do salário dele é no mínimo de R$1.600, R$1.700. E aí é óbvio que esse cara vai ser submisso, entre aspas, exatamente, às ordens de quem o colocou no cargo. E aí tem uma coisa também, o interesse público fica no segundo plano. E aí tem uma outra coisa também, que ele tem que se submeter em alguns casos, né, não vou dizer que são todos, a gente não tem como provar porque a gente não tem dado, mas ele tem que se submeter àquele vereador que deu o cargo para ele, que sabe que ele vai se aposentar com a incorporação, mas que como contrapartida ele tem que devolver um axézinho pro cara. Devolver a diferença. É a entendeu? chamada rachadinha. A rachadinha, entendeu? Então assim, é muito complicado a vida hoje do servidor. E uma coisa que tem que ser mexida é justamente nisso. Porque o cara que ganha hoje o comissionado, ele não tem o mérito para estar lá às vezes. Ele é simplesmente um amigo ou um cara que trabalha na campanha Só que esse cara fica sendo pago com dinheiro do povo. Exatamente, mas é por isso que você tem que... Ou o genro de alguém, é por isso que, ou a mãe do filho de alguém. Mas é por isso, assim é por isso que você tem que construir, através dos comissionados, uma construção de carreira para o servidor. Então, eu vou perguntar novamente, Medrado. E você crê que obterá o apoio dos eleitores santistas, prometendo mexer em algo que parece que, não vou falar centenário, mas que já tem décadas na cidade, que é justamente esse sistema do qual nós estamos falando? Centenário. Eu vou te falar o seguinte. Centenário. Eu vou te falar o seguinte. Hoje são 315 ou 320 cargos de comissão hoje na Prefeitura de Santos. Além desses, tem aí mais alguns contratados, mais algumas coisas que não devem chegar mais uns 2.000, que é até bastante coisa, mas então nós somamos aí 2.300, se a gente multiplicar isso por 4, né, nós vamos chegar aí a 10.000. Números redondos. Santos tem 200.000 eleitores. Então eu não acho que o interesse de 10.000 se sobreponha aos interesses dos outros 190.000.
Espero que você esteja certo. Eu acredito que Porque sim. senão nós teremos mais do mesmo gerindo e gestando a coisa pública. A nos população próximos ela só precisa perceber o que realmente ela precisa. Se ela precisa de uma cesta básica ou de uma frente de trabalho neste momento, né? Ou não precisar mais de cesta básica, nem de frente de trabalho, nem de dever favor para prefeito, nem para vereador, porque ele precisa de uma vaga no hospital. que é lamentável, que é muito triste. Muito triste. Isso deveria funcionar Tem automaticamente. vereador aí que é conhecido como o homem que arruma vaga. Tem uns também que Arruma caixão. arruma caixão, já ouvi falar disso também. Agora, saiu uma sentença falando de cargos, e mudando um pouco do executivo para a Câmara Municipal, e você está aqui representando o diretório municipal do PMN, saiu aqui uma decisão condenando o então presidente da Câmara Municipal de Santos, que inclusive é meu colega, eu conheço, mas não é por isso que a gente não pode dar a matéria, né? Adilson dos Santos Júnior, o que ocorreu na época que ele era presidente da Câmara Municipal? Inúmeros cargos criados no entendimento aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo e também do juiz José Vitor Teixeira de Freitas, entre outros aspectos. Houve maquiagem para que cargos fossem mantidos na prefeitura, aliás, na Câmara Municipal, sem necessidade, outros que deveriam ter sido preenchidos por pessoas concursadas, porque essa é a regra, concurso público, e ele foi condenado. Saiu aqui a suspensão de 3 anos dos direitos políticos, uma multa de 20 vezes a última remuneração que ele recebeu, tentaram entrar com embargos, ainda tem recurso, mas ficou numa situação meio complicada. O juiz ainda determina que todos os cargos mencionados, e são vários, não dá para lê-los aqui, sejam exonerados em 120 dias. Eu acredito que isso replica-se no Executivo, guardadas as devidas proporções. Quais suas considerações? Ernesto, olha, a gente vê, justamente isso que nós estamos falando. São cargos com altos salários que não são necessários à gestão pública. Tanto não são necessários que ou eles são colocados lá, pessoas que são ineptas para a função, né, não são habilitadas para aquilo, ou então não fazem falta nenhuma quando não comparecem, né, que é o caso, por exemplo, daquela assessora do secretário de saúde que ficava no shopping, né? De manhã ela estuda, ela faz nutrição de manhã. Sim. Né? E de tarde ela vai para o shopping fazer desfile. Ganha quanto para isso, Marcelo? R$10.500. Só R$10.500? Só R$10.500. Né? Então, veja só, com esse salário você já pagou 3 enfermeiros, 3 professores. Sim. Só com o dela. Sim. Que efetivamente você vai ter que ter. Né? O enfermeiro, não dá para o enfermeiro deixar de ir trabalhar para ir no shopping. Ele vai ter que estar lá no posto de saúde. Né? O professor vai ter que estar dando aula. Né? No entanto, essa assessora está lá e não faz nem diferença a presença dela ou não. Né? Tanto é que ela vai para o shopping. Ela estuda de manhã cedo. A primeira coisa que a gente fez nesse nosso grupo, Sim. a gente precisa falar um pouco do Denis, né? O Denis, ele é um economista. Denis, hoje ele assumiu Então ele é um cara presidência do PMN. o nosso presidente hoje, ele é um economista, né? Então Sim. assim, ele tem uma bagagem bem grande para dizer sobre contas. Sim. E a primeira coisa que a gente fez foi levantar o organograma da prefeitura. Vocês construir. já tem isso levantado. Já temos construído o organograma. Para as pessoas terem uma noção, principalmente aqueles que eu tenho certeza que vão nos escutar depois, que vão querer saber o que a gente falou, nós temos vários grupos divididos em atuações. Sim. Né? Em um dos grupos nós temos 80 pessoas, só para lidar com a parte econômica da prefeitura. Só para demonstrar aonde está indo o dinheiro, como que funciona, aonde que ele está. Porque se você montado. for no site mesmo da prefeitura, não tem o organograma construído da prefeitura. Você consegue levantar o da secretaria X, da Sim. secretaria Y. Sim. Mas a prefeitura mesmo como um todo,
Você tem que construir esse organograma. A gente levou um tempo para construir e levou mais um tempo para poder entender, porque foi como ele falou, existem cargos que são extremamente desnecessários. Que se replicam em função. Tem sessões inteiras. que você pode colocar várias dentro de uma coisa só. Secretarias que não precisariam existir. Exato. Então, mas E aí? Voltou, hein? desculpe a nossa falha técnica aqui, é dado ao calor. A gente tem a máxima, né? Que é uma máxima, não sei, não lembro qual filósofo antigo que escrevia isso. Mas a máxima é de que quanto mais poder você tem, mais dinheiro você tem, mais condição de vida você tem, menos você precisa do Estado. A atuação do Estado ele tem que ser justamente para equilibrar as forças. Sim. Só que hoje a gente tem no país inteiro, como você mesmo falou, o Estado favorecendo quem tem muito poder. Né? A nossa cidade ela não é diferente, entende? Só que a gente tem que parar, o povo tem que parar de ir para a internet para defender o bloco A ou o bloco B, o Lula ou o Bolsonaro. Eles fazem política de uma forma tão distante da gente que a gente não consegue colocar o dedo. Só que aqui na nossa cidade a gente consegue. Então a gente tem que partir do princípio de que nós temos que procurar pessoas que escutem e que tenham projetos elaborados para resolver algumas situações, porque daqui a alguns anos vai começar a entrar em colapso não só a cidade, mas em sim para quem tem poder. Me permita, Gans Medrado, o nosso orçamento em números redondos era de 2,5 bilhões ano, Isso. passa a ser 3,3 bilhões o ano que vem. Eu repito, dinheiro há. Na minha modesta leitura, não há a aplicação e a gestão correta Isso. desse dinheiro, além desses outros dados que os senhores falaram, que acabam levando dinheiro público para terceiros que simplesmente enriquecem, enquanto que a maioria do povo pena, ou não. Santos, só para você ter uma ideia, Ernesto, e quem está nos escutando poder acompanhar, Santos recebeu de repasse do governo do Estado, de ICMS, IPVA e outros tantos, né, mais de 320 milhões até agora. Ainda nós temos aí, isso foi assim, até agora, não hoje, hein? Sim. Até agora o início do mês de dezembro, porque agora nós temos mais 2 quinzenas ainda. Perfeito. Né? 2 repasses. Mais 2 repasses. Né? Na verdade, 3, mas aqui um dos repasses vai ser feito adiantado, ou, aliás, postergado por conta do final do ano. Né? Sim. Então são 320 milhões, né? 520 milhões, que não sabemos aonde foi. Não foi usado para o que realmente precisa ser usado. Né? Não foi usado em investimento. Então são 320 milhões que poderia ter sido usado em investimento e, na verdade, nós sabemos aonde ele foi, porque ele foi como garantia de empréstimos. Esse dinheiro é usado, né, pelo município como garantia de empréstimos e financiamentos. Então, Isso é inconcebível. É inconcebível uma coisa dessa. Esse dinheiro tinha que estar sendo usado em habitação, tinha que estar sendo usado na educação, tinha que estar sendo usado na saúde pública, né? Mas de verdade. Não com esses repasses que são feitos para OS e tudo mais. Eu vou reafirmar
o porquê eu não posso falar ainda determinadas... Sim, lógico, por coisas, ser pré-candidato. Por ser pré-candidato, eu não posso falar, a lei me veta essa situação e eu tenho certeza que vão buscar algo assim para tentar me atingir. Não tenho dúvida disso, né? Mas que nós vamos falar sobre isso, vamos. Nós vamos mostrar como realmente esse dinheiro deve ser usado. E o mais pontual de tudo dentro do nosso partido é que os vereadores, cada um dos vereadores terão seus projetos, a executiva formada pelo Medrado terá seus projetos, mas o partido também terá os projetos do partido, que na verdade são as pessoas que se filiaram, mas não concorrem a cargos eletivos, pessoas que não se filiaram, mas que vêm às nossas reuniões para poder debater sobre isso, né? Então a gente é uma forma de você institucionalizar o partido novamente. A pergunta é para ambos. Sinta-se à vontade aquele que achar melhor responder. Você se vê como uma possibilidade de angariar os votos de protesto dessa cidade? Olha, eu espero que não. Porque, assim, eu sempre vi o voto de protesto como um voto perdido, né? Até hoje a gente viu o voto de protesto como o voto do Cacareco, como o voto no Zé Macaco, o voto no Tiririca, né? Eu espero que não. Eu não quero ser visto dessa forma, né? Eu espero ter os votos de quem realmente quer mudanças para a cidade. Então, eu deveria ter sido mais claro. O protesto, entre aspas, significa das pessoas que não estão gostando dos moldes das últimas administrações da cidade de Santos. Foi nesse sentido o voto? Olha, eu até tenho certeza que sim. Quem está revoltado com os últimos 20 anos de gestão na cidade de Santos, né, vai encontrar em mim respostas para algumas coisas que passa pela cabeça delas há 20 anos e não vê o resultado. Foi nesse sentido. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para alguns dos colegas que estão nos acompanhando, Marcelo Coelho, Juliana, Alexandre, Gustavo, Patrícia, Conce, Andréia, David Prada, um forte abraço a todos. E como nós tínhamos falado há pouco, Marcelo e Gustavo, sobre os cargos, né? E voltando à Câmara Municipal de Santos, porque teve também corriqueiro no final do ano, a famosa devolução de milhões daquilo que acontece foi. todo ano. Todo ano, virou moda, né? Mais uma propaganda para todo mundo sair na foto. É porque a gente fala do puxadinho. Com chequinho. E você sabe que o Tribunal de Contas de São Paulo diz que essas devoluções desses recursos elevados, ele denota o quê? Que a previsão orçamentária, ela não vem sendo formulada de acordo com o artigo 29 e artigo 30 da Lei 4.320/64. Então, o que eles fazem? Porque a Receita ela tinha que ter uma estimação na arrecadação dos 3 últimos exercícios. E esse modelo que eles adotaram faz o quê? Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dissimula o comprometimento da folha de pagamento, que tem que ser de 70%. Então, tu joga lá para cima, nunca vai comprometer os 70%. Pedala. Pedala, e mais uma vez você está gastando dinheiro público. Pedala. Esse é o pedalinho mesmo. Pois é, Nestor, um pedalão, né? Então. Só no ano passado foram repassados à Câmara Municipal mais de 96 milhões de reais. E a devolução foi na casa dos 30 milhões. Aí falam assim, economizamos. Não, gastou 60 milhões. Exatamente. Você gastou 60 milhões. Né? Você não economizou. Quem gasta 60 milhões não é uma pessoa econômica. Eu pagava metade das minhas dívidas. Não é? Então, assim, quem gasta tudo isso numa casa legislativa não é econômico. Não é econômico. Ele está gastando muito. Está gastando muito. Né? Então, eu acredito assim, que essas coisas elas precisam mudar, principalmente que assim, quando o dinheiro volta, ela tem que ter destinação certa. Né? Se implementar uma destinação certa ao dinheiro que retorna. Né? Então, se você repassou ao legislativo 100 milhões e devolve 40, esses 40 milhões tem que ter destinação certa. E não pode voltar para o caixa da prefeitura para o prefeito usar do jeito que ele quiser. Porque senão parece que é um combinado, né?
Só parece. Como sugere o Mas é tribunal. por isso que a gente tem que pensar. Né? Como sugere o tribunal. Mas é o que a gente estava falando sobre os secretários. Por exemplo, você pega hoje os secretários, você coloca alguém do seu cunho pessoal, ou então, geralmente o prefeito ele faz o quê? Pega, a gente vê da última gestão, né? Da última eleição. O prefeito foi eleito, pega os secretários e você vai ver que são todos candidatos ao cargo eletivo de vereador do partido do prefeito que ganhou. Porque aí você faz o quê? Você coloca todos eles como secretário e puxa para a Câmara outros. Então aí você tem no governo uma conversa muito próxima entre secretários e vereadores e prefeitos e vereadores. Então, que não deveria ocorrer, porque, Lógico. eu repito, a Câmara deve legislar e Fiscalizar. fiscalizar o São poderes Executivo. independentes, os poderes têm que estar independentes. Mas dizem que quem tem a chave do cofre manda, né? No Brasil, né? Pois é, mas não deveria. Não é só né? na nossa cidade. Dizem que quem tem a chave do cofre. Pois é. Você manda. está falando de gasto público, a gente tem que lembrar outro gasto Por público favor. que é absurdo, na minha concepção. A partir do momento que a prefeitura ela abre concurso público, é porque ela necessita daquelas pessoas que vão se candidatar e passar no concurso para estarem lá. É. Só que você tem um quadro hoje que, por exemplo, que é comum, é corriqueiro, não vou dizer quem fez porque eu não tenho esses dados, mas isso acontece muito. Que o amigo entra, o amigo que tem às vezes terceiro grau completo, Sim. ele entra na prefeitura como um motorista de uma ambulância, Sim. só que ele na verdade ele já é malcomunado com o vereador. Aí o vereador, o cara que entrou no concurso para ser ambulância, para ganhar R$1.600, R$1.400 reais, ele entra para ser motorista de ambulância, ele não assume como motorista de ambulância, ele é puxado pro vereador para ganhar no mínimo R$7.000. E aí o que acontece? O Estado precisa do cara da ambulância. Não, você ficou sem um motorista de Você é ambulância. motorista, Você fica sem pagou, motorista, você fica você- sem porteiro, você fica Você, sem merendeiro, você pagou. sem cozinheiro. Sem cozinheiro. Você pagou para abrir o concurso, a prefeitura ela pagou para abrir o concurso, ela paga para ter esse profissional lá, o profissional não tá, o que ela faz? Muitas vezes, chequinho para chamar um motorista de ambulância, Perfeito. porque não tem como abrir outro concurso na sequência para chamar a mesma vaga. Então assim, a prefeitura paga sobre às vezes o concursado, esse tipo de concursado 3 vezes, porque o cara ganha o salário de cozinheiro no caso, ou de motorista de ambulância, ele ganha o salário como assessor do vereador, e ele ainda ganhou a possibilidade de entrar na máquina pública, que tem que lembrar para todo mundo que quando abre concurso pela prefeitura é gasto, é um investimento, Sim. né? Colocado esse dinheiro ali. Então, se você tem aquela vaga que é necessária e o cara não está lá, e você chama um outro cara para cobrir ele, isso numa vaga, ok. Mas e quando você tem aí 400, 500? Não, o correto é termos funcionários públicos concursados em efetivo exercício no cargo que ele mas você foi pega, aprovado. mas você pega cozinheiro em auxiliar de administrativo porque rola permuta e o cara liga, o vereador liga para a secretaria tal e pede para colocar o cara lá, e aí o cara que passou como cozinheiro e vai ser auxiliar administrativo, tem copeira como motorista e assim vai. Isso é uma vergonha. E agora, no apagar das luzes, né? No apagar das luzes do ano de 2019, é tradicional também algumas câmaras aprovarem rapidamente alguns projetos de interesse. Sim. Está sendo votado pela Câmara Municipal de Santos 3 PPPs. Sim. Vocês devem estar acompanhando. Agora, no apagar das luzes, população preocupada com o Natal, não tem nem ideia. Lixo, iluminação, e tem uma terceira que agora me fugiu qual seja. Que vai onerar também os cofres públicos no apagar das luzes sem discussão. Pois é. E a Câmara aprova tudo no afogadilho sem questionar. Artigo 24. Sem questionar. Urgência. Não passa por comissão nenhuma. Não. Nenhuma. Sem questionar. Não há nenhum tipo de questionamento. Então, é justamente, Ernesto, mas assim, não há nada que se escreva, que se faça com uma caneta que não se possa desfazer com outra. Sim. Né? Só ter boa vontade. É só ter boa vontade. É só querer.
né? Então, coragem, né? Sim. E depois, né, quando algo está errado, se acionar, né, quem de devido direito para fazer e tomar as providências necessárias. Eu acho que isso é muito natural, não há nem o que se ficar pensando muito a respeito, porque isso faz parte da minha atuação como cidadão, sempre foi desse jeito e vai permanecer sendo. Eu não vou mudar por conta disso. Vou ficar esperando os possíveis embates entre você e os outros pré-candidatos. Deve ser alguma coisa muito interessante. Não acredito que será. Né? Eu acredito que será. Que vai ser muito interessante, ao menos, de vê-los É o que a gente mais quer ver. Alguns posicionamentos, frente a tudo que pessoas esclarecidas, como os senhores, vislumbram e constatam, né? O que eu vou reproduzir um pouco o que o Gustavo falou, Medrado, é que, infelizmente, às vezes a população quer fazer algo contra, mas sequer sabe como fazer. É isso aí. Pois é. É a falta de informação, né? E eles também não informam. Né? Não, o site, a parte toda de transparência do site é tudo que é cômodo. Pois a parte incômoda não está lá. Eu acho que tem que partir de dentro do executivo, né, essa transparência, essa relação pelo correto, pelo que é legal e o que é moral, né? Porque às vezes o que é legal não é moral. Sim, correto, moral e honesto. Né? Sim. Você tem que agir com honestidade, você tem que agir com vontade, com o espírito de coletividade. Né? O seu espírito de coletividade não pode se encerrar na sua família. Sim. Né? Você tem que perceber que você é mais do que somente um gestor. Né? Você se torna pai, né, e mãe. Sim. De toda uma população. Sim. Né? O que vai acontecer com essas pessoas vai depender muito da sua atuação. Tudo que você faz reflete nessas pessoas. Diretamente. A supremacia do interesse público, ele tem que estar em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Sim. Agora, antes de nós findarmos, eu quero deixar claro aqui que nós mencionamos, eu inclusive em particular, alguns nomes e alguns posicionamentos baseados e lastreados, como sempre faço, em notícias locais ou em notícias estampadas em outras localidades do Brasil. Quero deixar claro, você que está nos ouvindo, principalmente os ligados à administração direta do município de Santos, que o espaço aqui, como sempre, está aberto para a réplica em conformidade com as prerrogativas legais do Estado Democrático de Direito. Então, se alguém quiser sentar-se aqui à frente, como hoje, o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Santos, Marcelo Medrado, e o secretário municipal do PM de Santos, Gustavo, o espaço aqui está aberto, é só ligar e marcar para que vocês façam a réplica de tudo que foi dito aqui. O espaço é democrático. Bem, caros convidados, é óbvio que por uma restrição ainda do período eleitoral, vocês não podem mencionar temas que eu tenho certeza absoluta que vocês são propositivos e poderiam falar, mas vão fazê-lo no momento oportuno. Então, reprisaremos este programa com ambos os convidados, nesse momento oportuno, na qual vocês poderão não estar mais barrados pela lei eleitoral e falar as atitudes propositivas que vocês tomarão. Vou começar ali pelo Gustavo Natali, secretário municipal do PMN de Santos. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no Bom H. Já está convidado para retornar quando quiser, quando puder. Fica tranquilo que realmente nós temos bastante articulação nesse sentido de soluções, em olhares da cidade, né? Antes de a gente poder apresentar qualquer solução, a gente tem que ter um olhar muito clínico do que acontece ao nosso redor. Obrigado pelo convite. A honra é nossa. Com certeza a gente viremos aqui para falar sobre esse período em que a gente vai poder falar sobre essas coisas, né? Queria deixar um grande abraço a todos que estão nos ouvindo, em especial um beijo a Vivi. Obrigado, Vivi, super beijo para você. E falar para todos que sigam-nos, procure, estude, tente se informar sobre como funciona o aparelho do Estado em sua cidade. Na verdade, o poder mais próximo que temos de nós e a chance mais fácil de colocarmos a mão, nos envolvermos
no que queremos e precisamos para a nossa cidade. Muito bem, Luiz. Prezado amigo, pré-candidato à Prefeitura de Santos pelo partido PMN, Marcelo Medrado, para as suas considerações finais, nas quais eu pediria que você incluísse como filiar-se ao PMN, aquelas pessoas que porventura possam estar nos ouvindo e que tenham interesse de filiar-se ao partido que vocês estão representando. Pois não, Ernesto, primeiro, todos que tiverem interesse em se filiar ao PMN podem ir diretamente no site do PMN, né, www.pmn.org.br, se eu não me engano. É isso aí. Né? E tem lá a filiação, e pode se filiar online, Sim. tá? Sem problema nenhum. Precisa estar desfiliado de um outro partido ou não? Não precisa. Hoje a desfiliação ela termina sendo automatizada. Existe o sistema, ele se desfilia automaticamente. Vale então a mais recente? Vale a mais recente. Ok. Né? E podem nos procurar, nós temos a página do PMN Santos no Facebook também, pode mandar mensagem por lá, a gente recebe, estamos reestruturando. Estamos vindo logo em janeiro, devemos estar abrindo uma nova página também, que não é só do partido, é uma página onde a população de Santos ela vai poder interagir, né, e propor, vai poder discutir, vai poder fazer toda essa relação, né, com a nossa candidatura futura, né, e vai poder falar, né? Eu acho que a participação, o principal meta dessa minha vinda é tornar a gestão pública, né, mais democrática, participativa, né, transformar a gestão pública em algo para todo o público, né, para toda a cidade. Né? Todos têm que ter o mesmo direito da cidade. Não vão ser só para as castas? Não pode ser só para meia dúzia de pessoas. Os amigos do rei? Não pode ser só para eles. A cidade ela tem que contemplar todos os seus habitantes, em tudo. Em saúde, em educação, em mobilidade, em conforto. Né? As pessoas precisam estar confortáveis na cidade. Né? E hoje a gente vê que as pessoas não estão confortáveis de morar em Santos. Não, pelo contrário, muitos santistas têm que sair de Santos porque não estão sendo mais abraçados pela administração. Então, Triste. A cidade que ensinou ao país a caridade, né, esquece dos seus próprios filhos. E eu acho que é isso que nós temos que buscar de volta. Agora, Marcelo, me perdoe ele interromper, mas eu não posso encerrar o programa sem mencionar isso aqui. Não sei se vocês podem responder, mas saiu recentemente em fotos na internet, comentários em jornais locais, de uma proximidade aí do PMN junto ao ex-vereador Fabião. Obviamente quem está nos ouvindo fica curioso e eu não poderia deixar de indagar a ambos. Eu vou deixar, como ele é o representante do partido, eu vou deixar ao secretário municipal e já voltamos então a você, Medrado. Por favor, Gustavo. O Fábio, ele sempre foi um grande amigo, tanto meu quanto do Medrado. Eu trabalhei com o Fábio na Secretaria de Cultura, estive presente nas campanhas dele. Fábio, só um detalhe, é o Fabião que nós estamos comentando. Professor Fabião. Professor Fabião. E, na verdade, assim, o Fábio, ele, na minha visão, como publicitário, que ajudei a campanha dele, a gente construiu desde a primeira, né? Participei da primeira, participei da campanha dele da segunda e quando ele virou deputado, quando ele tentou para deputado, quando ele teve 29 mil votos. Sim. O Fábio, ele sempre teve um grande potencial, ele é um cara que ele tem muitas ideias boas, ele é um cara totalmente do bem nesse sentido, que realmente quer mexer na máquina para poder ter algum tipo de mudança. Só que o Fábio, ele nunca teve um grupo político, né? E hoje ele se sente muito bem com a gente, apesar de ele ainda ser do PSB, a gente troca muita ideia sobre política, mas ele acabou frequentando um espaço conosco para debater algumas ideias, né? É justamente isso que o PMN hoje prega. Nós não somos só um partido político, nós temos um espaço físico para as pessoas poderem vir aqui. E quando o Fábio veio aqui, ele não era o candidato, ele não era alguém que estava na cadeira eletiva, ele veio como cidadão. Perfeito. Ele veio como um cara que tem... O Fábio, ele tem
para mim, a maior qualidade do Fábio é que ele tem uma visão muito ampla da cidade. Ele é aquele cara que andou pela cidade bastante e conhece cada cantinho dessa cidade. Sim. Então ele veio ouvir pessoas que vieram da Lemoa fazer uma proposição de alguns projetos, que são até interessantes, os tipos de soluções que as pessoas pensam. Ele veio para ouvir pessoas que vieram do Macuco, para falar também sobre os problemas do Macuco, e ao mesmo tempo ele também veio pontuar várias coisas que ele vê como problema das gestões. Inclusive ele já esteve Dentro da máquina. Ele ficou 12 anos como vereador e ainda ficou 2 anos como secretário de Meio Ambiente. Sim. E 3 anos como secretário de Cultura. Então, para a gente também tem sido um grande aprendizado, porque a gente tem uma visão da cidade, mas não uma visão da cidade de alguém que tem um cargo eletivo. Perfeito. E que construiu alguns projetos para que houvesse uma melhoria, né? Então o Fábio hoje, o que eu posso te dizer, o que saiu no jornal, é que ele gosta muito do nosso grupo, ele se sente super à vontade, né? Mas ele está no momento dentro do PSB, a gente não tem ele como o vereador do nosso partido, mas óbvio que a gente gostaria muito. O Fabião é um crush. Ele é um crush. Temos outros crushes. Tem outros crushes. Mas que nós não podemos falar ainda, principalmente por conta dessa relação que há ainda entre essas pessoas e outros partidos. E os partidos. Né? O que eu posso falar, assim, o PMN, hoje, ele é uma grande arca de Noé, como diria o Ulisses Guimarães. Sim. Né? E está reunindo todos os bichos, mas todos os bichos bons, que têm vontade de ver essa cidade gerida de uma forma diferente, né? Uma cidade onde o principal contemplado seja a população. Perfeito. Perfeito, Marcelo. Bom, eu só tenho a agradecer o comparecimento de ambos, Gustavo Natali, secretário do PMN de Santos, muito grato. Eu também. Ao amigo. Eu que agradeço o convite. Âncora e personagem do Sucupira Connection, vocês vejam a diferença da postura do Marcelo. Então lá realmente ele é um personagem. Aqui está o real Marcelo Medrado. Uma grande oportunidade de conhecê-lo melhor. Desejo ao PMN todo o sucesso do mundo na campanha que está por advir, nos momentos certos, no transcurso de todo o ano de 2020, que seja exitosa toda a trajetória, tanto daqueles que participem da eleição minoritária para o Legislativo, quanto do chefe do Executivo, no caso, você, Marcelo. Muito obrigado. Fiquem todos, amigos que nos acompanharam até agora, nosso muito obrigado, um cordial boa noite, lembrando que todos nós tenham certeza, amamos a nossa cidade de Santos e queremos para ela o melhor para todos. Fiquem todos com Deus, uma boa noite.